Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um momento especial na vida dos apóstolos, que é a transfiguração de Jesus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9. Olha que texto forte. Disse-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há de que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder ao reino de Deus. Então, você vê aqui um texto poderoso. Jesus ele faz uma afirmação forte. Ele diz que aquelas pessoas que estavam ali, os apóstolos que ele estava falando ali, nos versículos mais acima, você vai ver que ele estava falando sobre a missão dele. E ao falar com aqueles apóstolos, ele diz, olha, alguns de vocês aqui não vai morrer sem antes ver o reino de Deus chegando com poder. E aqui, nossa, que coisa, hein? Porque até então eles viram morto ressuscitar, viram a multiplicação dos pães, a cura da lepra, eles viram aleijado voltar a andar, viram cego, surdo, ouvir, quer dizer, eles viram coisas que não está escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento aí aconteceu alguns milagres esporádicos, nunca dessa proporção aqui. Todo dia, todo momento. Então, eles já tinham visto coisas poderosas, mas Jesus disse que eles não iriam passar, não iriam morrer, alguns deles, sem antes ver algo poderoso da parte de Deus. E Jesus cumpre o que fala depois de 3 dias, ou é 6, deixa eu ver, 6 dias. Depois de 6 dias, ele leva os 3 apóstolos para o monte e eles veem poder de Deus. Poder de Deus. Então, mas isso aqui já nos ensina alguma coisa. É que Jesus, ele fala e ele cumpre. E, infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas elas querem muito serem famosas, terem fama. Nas igrejas, uma das formas de você ter fama é você apresentar exatamente isso, o poder de Deus. Por isso que você vê tanta loucura aí, né? Um reteté de fogo, gente correndo, gritando, pula, faz não sei o quê, e diz que é de Deus. Por que fala que isso é de Deus? Porque é algo visível, né? É algo que está acontecendo e que, para algumas pessoas, elas fazem essa leitura de que é um poder de Deus. Eu não acredito que isso seja poder de Deus, é no máximo um mover. E, no meu entendimento, isso pode acontecer uma vez ou outra, mas jamais todo o tempo. Todo o tempo que acontece é palavra de Deus, é a palavra que limpa, que restaura. É isso que tem que rolar nas igrejas, é isso que é o correto, é a palavra de Deus sendo explicada e expressada. O mover de Deus acontece uma vez ou outra, também é interessante, mas poder de Deus é mudança de vida. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é mudança de vida. Então, aqui você vê que Jesus fala e Jesus cumpre. E no Velho Testamento, Deus falava e se cumpria. Essa, na verdade, era uma forma de fazer a distinção de profetas, de qual que era de Deus e qual que não era. Era justamente saber qual foi o cumprimento. Aqueles que não cumpriam, aquele profeta que falava e não se cumpria, ele era apedrejado, porque era considerado um charlatão. E, infelizmente, nos nossos dias, a gente tem muito disso, né? Charlatanismo, porque as pessoas falam, não se cumpre, mas elas continuam falando, né? Falam no domingo, no outro domingo vai falar de novo. Por que elas fazem isso? Porque elas são aceitas, e isso dá fama, né? E aqui é um problema. A verdade é que a palavra de Deus ela tem que ser expressada, e quando Deus fala, ele cumpre. Ah, mas eu ouvi uma promessa da parte de Deus, até agora não se cumpriu. É porque não foi Deus que falou, simples. Deus não falou nada. Se ele tivesse falado, ele tinha cumprido. Quando Deus fala, ele cumpre. É só você ler as Escrituras. Então, você vê que aqui Jesus cumpriu o que ele falou. E aqui é o princípio de você estar firmado em Deus, é entender que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, onde é que eu vou achar a palavra de Deus que fala e é cumprida? É aqui, irmãos. Ó. É a Bíblia Sagrada. Se pega nisso aqui. Ó. É isso aqui que mostra a verdade, que te dá norte e que de fato acontece aquilo que está escrito. É claro que todos nós temos alguns, né, têm experiências com Deus, isso é maravilhoso, mas em nenhum momento a Bíblia diz que eu tenho que acreditar nas suas experiências, assim como você não é obrigado a acreditar nas minhas experiências. Porém, as que está narrada aqui, essa você tem que pegar e segurar,
porque é Deus falando e é Deus cumprindo. E aí acontece, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João e levou a sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante dele, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, de sobremodo brancas, como nenhuma lavanderia da terra as poderia alvejar. Nossa, que relato, hein? Você vê que ele sobe no monte para orar, e Jesus chama a parte os três, né? Ele chama a parte os três. Por quê? Porque Deus, ele usa as nossas particularidades. Ele simplesmente, ele ama o mundo inteiro, ele tem a sua obra, mas ele tem também particularidades com você, ele trabalha na sua vida de uma forma individual. É o que ele fez aqui na vida deles, e ele vai para o monte, e na frente deles, eles verem as roupas ficando brancas. Que coisa forte. E foi algo assim que ele faz essa narrativa que nada na Terra poderia fazer com que aquelas roupas ficassem tão brancas como as estavam. Que coisa impressionante, na frente deles, aos olhos deles. Você imagina, só que o que é mais forte é que ele traz o passado para o presente. Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei, o Velho Testamento, a aliança que foi feita com os judeus, e os profetas. Dalila, tem um Yorkshire aqui e um Husky siberiano. Um cachorrinho bem pequenininho e um grandão, né? Às vezes temos que intervir, né? Então, o que acontece? Eles veem aqui Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei e a aliança, e Elias, que representa os profetas. Porque assim foi escrito o Velho Testamento, com a visão dos profetas e com a lei que Moisés trouxe. E também tem Jesus, que traz a nova aliança, e tem os apóstolos, que encerra o Novo Testamento. Aqui está a Bíblia fechadinha, só nessa revelação da transfiguração do monte. Então, e o mais interessante é que Elias não morreu. A história de Elias, ele foi levado no redemoinho, ele não experimentou a morte. E Moisés, o próprio Deus, sepulta Moisés. Ninguém vê o corpo de Moisés. E aqui estão essas duas pessoas que têm um final surpreendente, falando com Jesus, que é o que ele diz. Então Pedro apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. A pergunta é por que eles estavam falando com Jesus? No livro de Lucas, contando a mesma história, ele explica o que estava sendo falado. O que estava sendo falado? Sobre a morte de Cristo. Era esse o assunto que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito da morte de Cristo. Que é interessante, porque a morte de Moisés é surpreendente, e Elias, que não morreu, é surpreendente. Então estava lá eles falando. E aí é uma visão. Aí você entende o que é poder, né? Tem até uma passagem, né, que diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Jesus, ele fala isso ao rebater pessoas que não acreditavam na ressurreição. Ele fala que Deus é Deus de vivo e não de morto. E aqui está Moisés e Elias vivem na presença de Deus. Há 2000, nessa época que Jesus está conversando com eles, fazia mais de 2000 anos que Moisés tinha morrido, e mais ou menos 1500 anos que Elias tinha sido levado, assunto ao céu. Estavam vivos perante a presença. O que isso nos ensina, irmão? A pessoa que morre em Cristo, ela está viva na presença de Deus. Essa é uma dor profunda que talvez você viveu com teu pai indo embora, talvez a sua mãe, sua esposa, às vezes um filho foi embora. Mas essa passagem deixa claro que eles estão vivos perante o Deus Todo-Poderoso. Você vai encontrá-lo, vocês foram separados porque Deus achou graça que assim acontecesse. Mas você ainda vai se encontrar, você verá com seus olhos. Por quê? Porque eles estão vivos perante Deus. E aí ele diz, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Eles estavam perplexos. Então, ele vendo Moisés, Elias, batendo um papo com Jesus, falando da morte, porque
eles falaram, não, vamos fazer uma tenda aqui então, pra gente, né? A tenda fala de comunhão, né? A tenda é o lugar onde você se reúne, vai comer, vai dormir. É que fala de comunhão. Vamos ter comunhão aqui. Não. Isso porque eles estavam, né, perplexos, não sabiam o que fazer diante daquela visão, daquele milagre extraordinário. Como Jesus tinha dito que eles iam ver poder de Deus, estava vendo mesmo. Inclusive João, que está aqui, porque foi quem está lá é João, Pedro e Tiago. João, antes de morrer, vai ser revelado o Apocalipse para ele. Então, de fato, Jesus cumpriu integralmente aquilo que ele falou. Mas tão perplexo que eles estavam que não sabiam como reagir. Uma coisa você não pode perder de vista nunca na tua vida. Todas as igrejas hoje, todas as igrejas no mundo, elas não precisam de milagre para existir. O budismo não precisa de milagre para existir, o espiritismo, hinduísmo, todas as religiões elas não precisam de milagre para existir. A única religião que necessita de milagre para existir é o cristianismo, porque você tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou e ele está vivo e através da ressurreição dele é que o meu pecado é perdoado. Então, você precisa crer em milagre para estar no cristianismo. Então, é uma coisa que você não pode perder de vista nunca, que Deus faz milagre. A palavra de Deus deixa bem clara as promessas de Deus. As promessas de Deus têm a ver com restauração do teu caráter, de você se parecer com Cristo. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é o ponto de Deus, é fazer cada vez mais eu me parecer com Cristo e você se parecer com Cristo. Mas nunca se esqueça que ele pode fazer milagre. A pergunta é se ele quer fazer. Ele quer fazer? Porque se ele quiser, ele faz. E isso tem que te dar muita esperança. Porque o maior milagre, Deus faz um milagre na vida de todo cristão. Qual que é o milagre? É pagar os teus pecados. Esse, quando você se converte, Jesus, ele paga os seus pecados. Esse é o maior milagre que qualquer ser humano pode viver. E esse é o principal que Deus faz na vida de todo cristão. Porém, ele pode fazer, se assim o prover, se assim ele quiser, ele pode fazer muitos milagres, como muitos testemunhos você ouve. Você vê aqui nas Escrituras e você ouve nas igrejas. É claro que as experiências pessoais que as pessoas têm, você não é obrigado a acreditar. Assim como também eu não sou obrigado a acreditar. Eu não sou obrigado a acreditar nas suas experiências com Deus. Assim como você não é obrigado a acreditar nas minhas experiências com Deus. A Bíblia deixa muito claro que o que você tem que crer é no que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que você tem que crer. Só que o que está escrito aqui fala de vários milagres. Então, se Deus achou graça de fazer vários milagres, você também pode viver. Assim como nas igrejas, você não é obrigado a acreditar, mas estão lá testemunhando grandes milagres. Esse ponto você não pode perder de vista. Não importa o que você está passando, a forma como está a tua vida, se Deus aprover, se Ele achar graça, Ele pode fazer milagre em todas as áreas da sua vida, na vida sentimental, financeira, espiritual, mas a que você mais precisa, a que você precisa urgentemente, é perdão dos seus pecados. E isso Deus faz na vida de todo cristão. Agora, não perca de vista, Deus pode fazer milagre. Nunca larga isso no seu coração. Deus pode fazer milagre. Eu não sei o que você está passando, mas Deus pode intervir, fazer um milagre, se assim Ele quiser, se assim prover Deus. Aí você fala assim, nossa, eu queria tanto ver um milagre. Então fala com Deus. Quando terminar de assistir o vídeo aqui, ore e fale com Ele, apresenta suas queixas, porque é Ele que faz milagre. E você tem acesso a Ele livremente. É só orar e falar com Ele. E para encerrar, ele diz, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os enviou, que os envolveu, aliás, né? E dela uma voz dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viu com eles senão Jesus. Então, uma nuvem rodeia os apóstolos, e sai uma voz que diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. É o que eu digo para você também. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem falado. A orientação, a graça e a misericórdia. Dalila, ouça a palavra de Deus, porque ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você fala. Deus pode achar graça na tua vida hoje.
tão somente ouça a sua palavra. Você vê que essa visão foi tão poderosa que Pedro vai falar isso nas suas cartas. Que o que ele estava vendo não era uma fábula, não era uma fantasia. O que ele viu foi algo real. Viu o poder de Deus. E esse aqui é o resumo que eu acredito que é o da Bíblia. A Bíblia, ela parte do princípio do milagre, da ressurreição, e você tem que crer nisso para você ser cristão. E aqui há relatos de milagres surpreendentes e maravilhosos que Deus fez. Você pode viver também esses milagres. É só fazer o que Deus falou para os apóstolos. Ouça o que Jesus fala. E o que Jesus fala está aqui na palavra. Aqui está a nossa regra de fé, aqui está a nossa orientação, aqui está o direcionamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. É aqui na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, escuta ela. E você vai ter uma vida que você jamais pensou em ter. Com vivências extraordinárias, assim como os apóstolos tiveram. Porque é como eu acabei de falar. O maior milagre que você pode viver é o de perdoar os seus pecados. E isso você pode viver agora. Deus pode perdoar os seus pecados e escrever uma nova história para você. E se ele achar graça, como muitos cristãos têm testemunho na sua boca de experiência com Deus, eu tenho as minhas e eu acredito que você também tem as suas. É real isso aqui é vida, é verdade. Creia e Deus vai ajudar você, amém? Irmãos, fica na paz e na graça, que Deus te abençoe, tá bom?